me fortalecendo, vão me ajudando com a força do Senhor. Então eu quero agradecer e continue orando por isso. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias capítulo 9, verso de número 23 ao 24. Jeremias capítulo 9, 23 até o 24. Perdão, irmãos, acho que eu falei a referência errada. Deixa eu só dar uma conferida. Acho que não é o 9, e sim o 29. Não. Perdão, é isso mesmo. Jeremias 29. Estava lendo 25. Isso que dá também, né? Tem uma Bíblia com uma letra tão pequena. Achei que esse 25 era um 23. Então, isso mesmo. Jeremias capítulo 9, versos de 23 ao 24. Diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, o finalzinho, o 23 e o começo do 24, mais uma vez. Então, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, abaixe suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado. Obrigado que temos a oportunidade de celebrarmos mais uma vez o Senhor, cultuar o Senhor e louvar o Teu nome, com os nossos irmãos e irmãs, com o povo de Deus que é a Tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, que logo mais celebraremos a ceia do Senhor e que nós vamos lembrar do Teu sacrifício, anunciando a Tua morte, ó Deus, até que o Senhor venha. Ó Deus, esteja conosco agora por meio da Tua palavra, fale conosco, ó Pai, com Teu Santo Espírito, aos nossos corações. Lembramos aqui, Deus, da irmã Nete, esteja com ela lá, ó Deus, cuidando, guardando ela, ó Deus. Ó Senhor, esteja com tudo, ó Pai, que vai ser feito ali no hospital, que logo mais ela possa ter a melhor recuperação possível e possamos ter ela aqui mais uma vez, já recuperada, mas te louvando, ó Pai, pelo livramento que o Senhor deu e que confiamos que logo mais ela estará aqui, Senhor Deus. Ó Deus, nos abençoe, nos ajude, esteja com todos os irmãos, todos que levantaram com seus pedidos de oração. Que o Senhor veja, ó Pai, cada um deles em suas aflições, angústias, e que hoje, ó Pai, o Senhor e quem o Senhor é, possa ser o nosso consolo. É isso que eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, irmãos, nós não vamos ver um texto específico, como de costume, meditar neste texto. Vai ser uma pregação temática, onde nós, então, veremos vários textos a respeito de um tema. Já que o tempo foi curto em preparar algo para trazer à noite, eu optei por
pegar aquilo que nós vimos na EBD com os jovens pela manhã, que tivemos uma EBD abençoada, e transformar agora, então, não em uma aula, mas em uma pregação. Portanto, os jovens que estiveram de manhã, provavelmente vocês vão ouvir aquilo que nós conversamos pela manhã, mas eu fiz alguns acréscimos, mudei algumas coisas, para que não fique também totalmente igual, mas será este mesmo tema. E o tema que nós meditamos nesta manhã na EBD com os jovens foi uma simples pergunta. Uma pergunta que parece ser a coisa mais básica da nossa fé, mas ainda assim a resposta para essa pergunta pode ser profunda, complexa e transformadora. E a pergunta que nós vamos trabalhar é: quem é Deus? Quem é Deus, irmãos? Quero que cada um pense, que resposta você daria para esta pergunta? Quem é Deus? De fato, há muitas pessoas por aí com muitas ideias e muitas visões sobre quem Deus é, tanto lá fora, quanto aqui na igreja, em qualquer outra igreja, há muitas visões sobre quem Deus é e definições que podemos dar a Ele. Alguns o veem como distante. Tem pessoas que enxergam Deus como alguém que criou todas as coisas e foi embora. Outros enxergam Deus como severo, e somente assim, como se Ele estivesse pronto a nos castigar a todo e qualquer momento, e nunca tivesse amor. Outros enxergam Deus apenas como uma força ou energia, até mesmo veem Deus na criação, como se a criação fosse o próprio Deus. Mas só há um lugar onde Deus é revelado em sua, não totalidade, mas aquilo que Ele quis se revelar de forma verdadeira, e é a palavra do Senhor. É a Bíblia. Ela é a revelação especial de Deus para nós, para a sua igreja, para sabermos quem Ele é, quais são os seus planos, sua vontade e como nos relacionar com Ele. Então, se queremos saber quem Deus é, devemos ir na palavra dEle. E conforme o texto que nós lemos aqui no começo, veja, o texto diz que o sábio não deve se gloriar na sua sabedoria, nem o forte em sua força, e nem o rico em sua riqueza, pois são essas coisas que os de lá de fora se orgulham. Eu tenho tanto dinheiro, eu já conquistei tudo isso, eu tenho muito conhecimento e diploma nesta área e naquela outra, um mestrado nessa, e as pessoas se orgulham destas coisas. Mas a Bíblia nos orienta que não deve ser isto o nosso motivo de orgulho. O motivo de orgulho do Filho de Deus, do crente salvo em Jesus Cristo, é conhecer a Deus, é conhecer o Pai, conhecer o Senhor, mais do que um PhD em qualquer área da sabedoria humana, mais do que qualquer quantia de dinheiro. Conhecer a Deus deve ser a nossa maior glória. E hoje, então, vamos refletir nesta pergunta. E como eu disse, parece uma pergunta tão simples. Quem é Deus? Afinal de contas, quem não sabe quem é Deus? Mas, irmãos, muitas vezes nossas respostas a essas perguntas estão incompletas. Elas são apenas parte da resposta. Ou talvez não sejam tão profundas. E há um risco nisso, um perigo muito grande. Porque, irmãos, há uma ligação muito íntima sobre a nossa
noção e o nosso conhecimento de quem Deus é e a maneira que nós vivemos. Se eu tenho uma visão parcial de quem o Senhor é, e se eu tenho uma visão incompleta, imperfeita, ou até mesmo que contenha erros, eu vou viver de maneira não saudável diante do Senhor. Eu vou crer em coisas que Deus nunca pretendeu que nós tivéssemos crido. E eu vou agir de uma maneira totalmente errada. Irmãos, então fique com esta parte na mente. Quem Deus é para você determina e influencia como eu e você vivemos os nossos dias. Então, esta pergunta é de extrema importância. Não podemos ter uma resposta superficial, sem profundidade, pois Deus quer que conheçamos a Ele. E Deus deseja que a nossa glória seja conhecê-lo. Então, para que nossa fé possa deixar de ser construída em achismos e ser firmada na verdade, só há um lugar, e é a palavra dele. E conhecer a Deus, irmãos, não pode ser apenas teórico. Não estamos falando de um elemento químico da natureza. Não estamos falando de uma planta, ou de um ser vivo que pode ser estudado, ou uma molécula que pode ser colocada no nosso microscópio e ser analisada. Estamos falando de Deus, aquele que está acima de nós, e é uma pessoa. Para conhecer uma pessoa, somente através de relacionamento. Então, o nosso conhecimento de Deus deve vir do nosso relacionamento com Ele. Pois eu posso estar cheio de conhecimento teórico, eu posso ser PhD em teologia, mas se este conhecimento não é vivido em prática, num relacionamento com o Senhor, não serve de nada. Só serve para nos dar orgulho e nos fazer soberbos. Pois conhecimento sem vida só nos ensoberbece e nos afasta de Deus verdadeiramente. Então este conhecimento não pode ser apenas no papel, tem que ser algo vivido em relacionamento com Deus, pois Ele é pessoal e deseja se relacionar conosco. Para isso, então, como eu disse, já que o sermão vai ser temático, nós vamos ver alguns atributos de Deus. Não vamos aprofundar muito em cada um deles, a ideia é que nós tenhamos uma visão um pouco geral a respeito do ser de Deus e ver como cada um deles, brevemente, influencia a nossa vida. E o primeiro atributo que eu gostaria de começar está em Isaías 6, verso 3. Vamos abrir nossas Bíblias lá? Isaías 6, 3. Diz o seguinte: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Quem Deus é, irmãos? Santo. Deus é santo. Temos aqui uma passagem onde Isaías vê esta visão, onde os serafins estão diante de Deus, e nem eles, sendo anjos de tamanha glória, são capazes de olhar diretamente para a glória do nosso Deus. E eles proclamam continuamente: Santo, 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 3 vezes, porque é um exagero. Ele é tão santo que é impossível descrever em palavras.
Ele é santíssimo. Não há ninguém como Deus, e o nosso Deus é santo. E isso faz parte de quem Ele é. Antes de continuarmos, devemos entender, irmãos, como funciona a relação de Deus com os seus atributos. Os atributos de Deus não são coisas que Deus tem, mas são coisas que Deus são coisas que fazem parte da sua essência. O que isso significa? Bom, eu ilustrei com os jovens usando uma bola de futebol. Se pensarmos numa bola de futebol, o que ela precisa ter para ser uma bola de futebol? O que vem na nossa mente? Ela precisa ser redonda ou esférica. Se ela for igual a bola do Kiko, do Chaves, que era quadrada, ela continua sendo uma bola de futebol? Não, porque o atributo de ser esférico é algo essencial para que a bola de futebol seja aquilo que ela é. Agora, tem outras coisas que não são essenciais. Se a bola, apesar de ser esférica, ser vermelha, verde, azul, ela continua sendo uma bola de futebol. Então, os atributos de Deus são coisas não que Deus tem, como se Ele tem isso e Ele pode não ter outra hora e continuar sendo Deus. São coisas que fazem parte da sua essência. Se Deus não fosse santo, Ele não seria mais Deus. E assim por diante com todos os seus atributos. Deus é santo. É a essência de Deus. É quem Ele é. E o que significa ser santo? Santo nós podemos entender de duas maneiras. Santo significa separado. Ou seja, Deus é separado de tudo que existe na criação. Deus é único, Deus é ímpar, não existe ninguém, nem nada semelhante ao Senhor. Só Ele é Deus e mais ninguém. Ele é santo, separado. E não só isso, isso significa que Ele é moralmente puro. Não há trevas em Deus, não há nada de ruim em Deus e na sua essência. Ele odeia o pecado e não pode pecar. Então veja quem o nosso Deus é. E a pergunta que vamos nos fazer é: como que isso muda a nossa vida então? Irmãos, se o nosso Deus, em sua essência, é santo, santíssimo, ímpar e puro, como nós, a partir disto, devemos viver? Em pecado? Em impureza? Como nós vamos nos aproximar de um Deus santo? Vivendo em pecado. Ainda que Cristo tenha nos lavado e remido e tenhamos acesso a Ele somente por Cristo, ainda assim Deus deseja que quem o segue caminhe na luz, caminhe em santidade, igual Ele é santo. Como nós podemos falar que seguimos o Senhor, que é santíssimo, e fazer tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus? Sabemos que algo é pecado e continuamos caminhando naquilo. Sabemos que algo desagrada o Senhor, que é impuro, que é algo que só ímpios fazem, e ainda assim continuamos caminhando nesta direção. Tem faltado a nós a ciência de que o nosso Deus é santo e não se agrada do pecado e de impureza.
Outro atributo que o nosso Deus tem, Deus ele é amor. 1 João 4, verso 8. 1 João 4, verso 8. Diz o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Repara, Deus é amor. É a essência dele. Agora, se seguimos um Deus que é amor, e este é o nosso Deus, Deus é amor, como nós devemos viver as nossas vidas diante do fato que o nosso Deus, em sua essência, é o próprio amor? Amando uns aos outros, amando da mesma forma que Ele nos amou. Verso 9. Dessa forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Verso 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação ou expiação pelos nossos pecados, como sacrifício pelos nossos pecados. Veja, Deus te amou mesmo sem você merecer. Deus te amou quando você era inimigo, e Deus te amou de forma sacrificial. Se o nosso Deus é amor e nos amou assim, como nós vamos viver sem amar os outros, principalmente os da família da fé, que são os nossos irmãos em Cristo Jesus e participantes do povo de Deus conosco? Deus é amor e nos amou quando éramos inimigos. Então, mesmo que alguém minta sobre você, calunie você, faça algum mal contra você, já que eu e você sabemos quem Deus é, eu vou amar até os meus inimigos. Eu quero que os irmãos percebam a relação que existe entre saber quem Deus é e a transformação que isso causa. Eu sei que Deus é santo, portanto, eu vou viver em santidade e eu vou me afastar do pecado. Eu sei que o meu Deus é amor, portanto, eu vou amar assim como Ele amou. E tudo isso nós ganhamos e aprendemos num relacionamento com Ele. Se nós temos dificuldade em amar, se nós temos dificuldade muitas vezes em viver em santidade, talvez o nosso conhecimento tenha sido puramente teórico. É só informação vazia. E não um conhecimento que vem de uma vida vivida com Deus todos os dias. Porque o conhecimento que é produzido no coração do crente, que vem de um relacionamento pessoal, todos os dias com o Senhor, lendo sua palavra, orando a Ele, louvando Ele, servindo Ele, este conhecimento não é vazio, não traz orgulho, mas nos transforma e nos dá uma vida diferente. Como saber então que conhecemos a Deus de fato? Estamos vivendo diferente. É impossível alguém conhecer a Deus pessoalmente e se relacionar com Ele e permanecer o mesmo, a não ser que o conhecimento tenha sido vazio, teórico, e que só está servindo para nos trazer orgulho. Deus é onisciente, Salmo 139, versos de 1 ao 4. Salmo de número 139, versos de 1 ao 4.
Diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Não há nada que escapa do conhecimento do Senhor. E o que isso muda em nossas vidas? Muda que cada um dos nossos dias, os maus, os bons, os mais ou menos, cada um deles, Deus já conhecia e já sabia. Isso significa que as nossas necessidades, em todos esses dias, antes mesmo que eu e você saibamos o que precisamos, Ele já sabe. E é este Deus onisciente, que vê todos os nossos dias, que vê todas as nossas necessidades, e que nada escapa ao seu conhecimento, que cuida de nós e nos ama. Se Ele sabe de todas as coisas, foi compartilhado hoje na IBD, então podemos ir em oração com sinceridade. Muitas vezes entre nós escondemos muitas coisas. Talvez eu possa contar para alguém um dia meu que teve 400 coisas maravilhosas, mas uma onde eu errei feio. Eu vou te contar todas as 400 coisas incríveis que eu fiz, mas aquela que eu errei feio, eu não vou compartilhar, pois você não sabe, não tem como saber. E eu não quero que você saiba. Mas Deus não é assim. Deus sabe de todas as coisas. Então não há desculpas para escondermos algo de Deus. Não há motivo para fugirmos dele. E temos razão, e temos motivo de sobra para ir em oração ao Senhor com sinceridade. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu estou sofrendo isso, estou passando por isso, e eu sei que o Senhor sabe, e eu quero a tua ajuda. Deus sabe, Deus conhece. Então, olha como que saber que Deus é onisciente muda o jeito que vivemos, muda o jeito que nós nos relacionamos com Ele. Jeremias 32, 17. Jeremias 32, 17 diz o seguinte: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder, e pelo teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Deus é onipotente, Deus pode todas as coisas. E o que isso muda de novo para nós? Isso nos dá confiança de que temos um Deus que pode nos atender em tudo aquilo que precisamos e aquilo que Ele sabe que faz parte da vontade dEle. Temos um Deus que é poderoso e que nenhum sofrimento e nenhuma angústia é maior do que Ele ou mais forte que Ele. Se temos a visão de um Deus fraco, não vamos buscar Ele em auxílio. Mas se temos a noção de um Deus onipotente, que pode todas as coisas, nós vamos até Ele, pois Ele é o nosso único auxílio verdadeiro. Muitos confiam em dinheiro, muitos confiam em conforto, muitos confiam em várias outras coisas para ter a segurança. Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Se Ele é onipotente em qualquer dificuldade, irmão, saúde, família, trabalho, finanças, sabemos que Ele tem poder para agir.
se assim for da vontade dEle. Sabemos que Ele tem poder para intervir, até nas situações mais difíceis. Afinal de contas, você e eu não estamos salvos, e essa não era a situação mais difícil que tínhamos. Voltando ao Salmo 139, o verso de número 7 em diante, o número 5, perdão, em diante, diz o seguinte: Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Isso nos mostra que não há lugar difícil para o Senhor nos acompanhar. Não há lugar que Ele não possa estar conosco. Quando você vai para a faculdade, Deus está contigo. Quando você vai para o seu trabalho, Ele está contigo. Quando você passa por uma situação difícil, o Senhor está contigo. Ele é onipresente. Ele nunca nos abandona e Ele prometeu que estaria conosco até o último dia de nossas vidas, irmãos. Só um Deus onipresente pode prometer tamanha promessa, e Ele é onipresente. Olha como conhecer isto muda tudo para nós. Se tivéssemos uma noção que Deus não pode estar em todos os lugares, talvez no vale da sombra da morte teria motivo para temer, porque Ele não está lá. Talvez Ele esteja em outro, talvez na segunda-feira você precisava que Ele estava ali contigo no teu trabalho, na tua família, e Ele foi para a faculdade, Ele confundiu a sua rotina. Isso não acontece com o nosso Deus. Pode acontecer entre homens, pode acontecer comigo, e eu falhar com algum de vocês. Talvez alguém possa me esperar em um lugar, e eu talvez estar em outro, quando você precisava de mim. Mas Deus está em todos os lugares. Sempre que precisamos do Senhor, basta fechar os olhos e orar a Ele. Ele está ao nosso lado, e sabe de tudo. Tiago 1,17. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que é Deus, que não muda como sombras inconstantes. Deus é imutável. Deus é incapaz de mudar a sua essência. Irmãos, isso é uma notícia maravilhosa. Porque se na sua essência Ele é amor, Ele é compassivo, Ele é bondoso, Ele é santo, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, adivinha, não haverá um dia que o nosso Deus será diferente. Ele sempre será o Deus de amor para nós, Ele sempre será o Deus santo para nós, Ele sempre será o Deus soberano em nossas vidas, e nunca irá mudar. Eu e você mudamos. Rápidos. Um dia falamos para alguém, pode contar comigo, e no outro esquecemos daquela pessoa. Mas Deus não faz isso, com Deus isso não acontece. Deus é imutável, Ele não muda. Num mundo tão instável, irmãos, num mundo onde tudo pode mudar assim, num mundo onde podemos ter um emprego e depois não ter,
No mundo onde podemos ter dinheiro e talvez não ter para as nossas necessidades. No mundo onde as opiniões das pessoas mudam, os sentimentos mudam, são todas inconstantes, o nosso Deus é estável, é imutável e podemos contar com Ele para sempre. De novo, conhecer a Deus e quem Ele é muda a nossa vida. Não conhecimento teórico, mas um conhecimento que vem de um relacionamento. Lamentações 3, 22 e 23, logo depois do livro de Jeremias, Lamentações 3, 22 ao 23. Diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus é fiel. Fiel às suas promessas que fizeram a mim e a você. E se Deus é fiel à sua palavra, há algo que Ele prometeu a nós em sua palavra que Ele não irá cumprir? Não. Simplesmente há 0% de chance de algo não ser cumprido das promessas do nosso Deus, pois Ele é fiel. No meio de tantas ansiedades, inseguranças, medos e temores, temos a confiança de que podemos seguir firmes, pois Deus é fiel e cumpre as suas promessas e não falha com a sua palavra. Então, irmãos, veja como nós vimos atributos de Deus e quem Deus é. Isso nós vimos só alguns. E como todos eles têm aplicações práticas para as nossas vidas. Como todos eles mudam o nosso ser, aquilo que nós agimos, aquilo que nós pensamos e fazemos. Quem é Deus? Uma pergunta tão simples, mas com uma resposta que, se for verdadeira e completa e saudável, pode ser totalmente transformadora. Ora, se eu estiver no meu trabalho e eu sei que meu Deus é santo e justo, eu vou ser honesto. Se eu estiver na minha família, vou agir com paciência e perdão, porque Deus é amor e misericordioso. Na enfermidade ou na crise financeira, confio em Deus, porque Ele é fiel e onipotente. Nas mudanças da vida, ter paz, porque Ele é imutável. E na oração, abrir o nosso coração sem reservas, pois Ele é onisciente. Irmãos, olha como muda tudo. Olha como tudo é diferente a partir do conhecimento correto de quem Deus é. E olha o perigo de ter essa resposta incompleta. Porque se Deus é amor, e eu tenho essa ciência de que Deus é amor, mas eu não creio num Deus santo, que tipo de Deus Ele será? Um Deus que sempre vai passar a mão em nossas cabeças e nunca vai querer nos transformar e nos tirar do lamaçal do pecado, pois afinal, Ele é só amor e não é nem um pouco santo, então é só um Deus de amor. Está tudo bem, está tudo certo. Olha só como que um detalhe faltando vai mudar a sua vida inteira e o jeito que você age. Um detalhe faltando vai fazer com que você se relacione não com o Deus da Bíblia verdadeiro, mas com o Deus que eu e você estamos criando. Um ídolo em nossas mentes. Irmãos, o nosso conhecimento de Deus tem sido teórico. Estamos cheios das aulas e pregações e
e teologia e doutrina, mas sem transformação de vida. De novo, podemos nos encher de muito conhecimento e não viver nada diferente. A grande questão é, você tem se relacionado com o Senhor e crescido no conhecimento de quem Deus é? Afinal, Deus também é infinito. E se Ele é infinito, qual é o tamanho de seus atributos? Qual é o tamanho do seu amor? Igualmente infinito. Qual é o tamanho da sua santidade? Infinita. Então, quanto de Deus temos para conhecer e nos aprofundar e mergulhar? Uma imensidão infinita. Mas paramos no raso. Paramos no raso e não entendemos o porquê não conseguimos ser daquela forma, ou agir daquele jeito, ou ser transformado ali. Pode ser não, é falta de conhecer a Deus num relacionamento verdadeiro. É apenas conhecimento vazio. Irmãos, não se contente em saber falar que Deus é amor. Mergulhe em conhecer o amor de Deus, a largura, o comprimento, a extensão, esse amor que excede todos os limites e excede todo o entendimento. Não se satisfaça sabendo falar a frase Deus é santo. Mergulhe e descubra como Deus é santo e puro, para que ao conhecê-lo você se torne mais santo e puro. Temos conhecido o Senhor? A nossa vida reflete o quê? Conhecimento vazio ou um relacionamento com o Deus vivo? Então, aquela pergunta que eu te fiz no começo, talvez você pensou numa resposta, mas viu como dar para ampliar ela ainda mais? Aprofundar isso que não vimos, vários outros atributos, várias outras coisas. Deus é justo, Deus é compassivo, Deus é longânimo, paciente. Tantas coisas que dá para aprofundar no conhecimento de Deus, e todas elas igualmente transformadoras. E estamos perdendo tempo, não conhecendo este Deus, satisfeitos com a teoria vazia que temos e o pouco que temos. Os atributos de Deus, irmãos, não são apenas conceitos para estudar, mas realidades que transformam nossa fé e conduta. Quem é Deus? A resposta que você dá a esta pergunta pode dizer se você está seguindo uma vida saudável e correta no Senhor ou não. Irmãos, nós fizemos um desafio na IBD, e o desafio que nós fizemos no final da IBD foi 2. O primeiro era, há algum atributo que talvez tenha faltado eu e você nos aprofundarmos? Será que eu tenho dificuldade em crer que Deus é amor? Que Deus é soberano? Que Deus é justo? E o desafio foi para que nós aprofundássemos em conhecer a Deus e seus atributos, para que fôssemos ainda mais transformados pelo conhecimento verdadeiro de Deus. E o segundo desafio que nós fizemos aos jovens foi que nós orássemos uns pelos outros durante essa semana. Em que sentido? Ó Senhor Deus, faça com que o meu irmão conheça mais a Ti. Faça com que meu irmão conheça ainda mais profundamente o Teu amor, a Tua santidade, a Tua justiça, a Tua infinitude. E eu faço esse mesmo desafio a todos nós aqui. Primeiro, que atributo talvez você precisa aprofundar ainda mais para ser transformado? Faça isso. E segundo, lembre de cada um aqui em oração, para que possamos ser uma igreja, não com conhecimento vazio, mas uma igreja que tem uma vida com Deus diária,
e se relaciona com um Deus pessoal. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós. E o Senhor se revelou quem o Senhor é. Ó Deus, o Senhor é soberano, é justo, é santo, é perfeito. O Senhor é o próprio amor, é misericordioso, onipotente, onipresente, ó Deus. E todas essas coisas, quando nós nos aprofundamos no seu ser, não tem como sairmos, ó Pai, diferentes. Não tem, ó Pai, como não haver transformação em nossas vidas, se nós nos aprofundamos num relacionamento em que desejamos conhecer a Ti. Que a nossa glória, que a glória de toda esta igreja, possa ser não as riquezas, a nossa força ou nossa sabedoria, mas compreender o Senhor e conhecer o Senhor. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém.